Então tudo isso depende. A parte de contagem que a gente usa mais veio por causa do comércio. Então o comércio entre as pessoas, os comerciantes precisavam de um jeito de contar o que você me deve, quanto que vale essas ovelhas e assim por diante. E aí você começa a criar sistemas numéricos. Então depende de qual civilização, romanos, gregos e tudo mais. Aí você tem sistemas de contagem. E os sistemas numéricos que nascem não só no mundo ocidental, mas no mundo oriental. A gente usa muita coisa que veio do Oriente Médio. Os árabes eram excelentes matemáticos, a gente usa muito o que veio dos numerais árabes. Então, na Índia também. Enfim, várias civilizações em paralelo estavam tentando contar coisas e calcular coisas, porque isso era importante para o desenvolvimento que eles tinham. E computadores são uma forma mais moderna de como fazer essas contas. E a forma de fazer isso não é óbvia de se fazer, porque a gente pode criar várias calculadoras muito boas com engrenagens, que é o que você fazia, por exemplo, na época do século XIX. Você já tinha calculadoras baseadas em engrenagens, calculadoras mecânicas, Sim. não elétricas, eram mecânicas. Então, até já tentativas de usar motores a vapor para automatizar isso. Então, aí começo do século XX a gente está falando. São várias tentativas de como calcular números grandes mais rápido, porque a gente sabe calcular 10 vezes 10, 5 vezes 5. Agora, quando você pega 5 milhões vezes 3 trilhões, já começa a ficar complicado. Daí você precisa de um sistema. Um ábaco, ele consegue pegar números grandes, vai até um certo ponto também. Quando você começa a fazer cálculos de astronomia, cálculos de navegação, cálculos de rotas marítimas, aí você começa a precisar você precisa de um certo cálculo para você se manter numa certa rota, olhar as estrelas, calcular quanto tempo falta e assim por diante. A matemática é muito importante nos séculos anteriores para as navegações e para o comércio. E quando a gente chega no século XX, a gente começa a criar coisas como eletricidade. E eletricidade possibilita certas coisas que não tinha antes, como lâmpadas para luz, mas a luz em si, as lâmpadas servem para mais do que só iluminar. Eu posso guardar coisas nela. Por exemplo, uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada representa um estado. É um estado explicitamente aceso e explicitamente apagado. Um 1 ou um 0. É como se fosse uma pessoa com 2 dedos. Então, eu já sei que eu consigo calcular coisas com 60 números, 12 números no relógio, 10 números numa mão, Sim. e com 2 números. Eu consigo também. Tem várias propriedades que facilitam o cálculo com 2 números. E quando eu pego um número de 8 bits, por exemplo, são 8 lâmpadas. Que eu tava explicando o que era bit, byte, essas coisas. Né? Isso, São e aí bit. chegamos nas lâmpadas. Tá. Então, quando eu tenho 00001, é o número 1. Tá. Quando eu tenho 1 e 0, é o número 2. Porque é que nem o 10 pra gente, são 10 números. Sim. O 10 em binário, como só tem 2 números, é o 2. Então fica 0 em 1, e 0 no final e o número 1. Então, se eu quiser fazer agora o número 3, é 1 e 1, porque é o número 1 mais o número 2. Entendi. E se eu quiser fazer o número 4, fica a partir da direita, 0, 0 e 1. E assim por diante, eu vou calculando a partir dali. E aí, se eu criar uma coisa chamada registrador, alguma coisa onde eu possa guardar uma sequência desses bits, então eu pego aqueles cabinhos e eu vou 100010. E eu guardo esse número que eu acabei, essa sequência. Sim. Agora eu digito um próximo número, guardo essa sequência. Agora eu digito um terceiro número que representa uma operação. Então é um código, digamos que o código para adição é 10000. E eu flipo. Na hora que ele flipa e ele vê que é um comando, esse comando está programado para dizer: pegue os últimos 2 números que eu guardei, some eles e me dê esse resultado, acenda as lâmpadas aqui para me dizer o resultado, ou imprima esse número. Então, assim começa a ideia de uma calculadora genérica que não faz só uma operação. Eu posso programar múltiplas operações e eu posso usar essa programação, vamos dizer assim, bem rudimentar, para digitar esses números e criar operações. Eu posso ir complicando essas operações. Eu posso fazer exponenciais, raiz quadrada, divisão. Computadores são bem difíceis de fazer divisão. Soma e subtração é mais direto. Mas divisão, a ideia de você ter um resto e coisas desse tipo não são tão óbvias de você representar. Mas aí você vai aumentando esse repertório de comandos, adição, subtração, multiplicação, e aí você vai colocando mais operações nele. À medida que eu vou colocando mais operações, eu tenho que decorar esses números. Então, eu tenho primeiro que converter um número, que nem eu acabei de falar, número decimal, um número binário. Puta saco fazer isso, fica 001, 0110, 000. E aí cada operação é uma tabela com vários números desses. Então imagina que as pessoas que operavam, as operadoras de computador, a programação deles era eles sabiam de cor esses códigos e ficavam o dia inteiro programando fisicamente naquele computador. É um puta saco. Mas como a gente tá na década de 40, a única outra opção que você tinha era pegar um bloco de papel e ficar ali o dia inteiro calculando com um ábaco do seu lado e ficar manualmente fazendo essa conta. Isso levava... Então, antigamente, se você fosse na NASA, o que era uma empresa como uma NASA ou uma empresa de contabilidade? Era um escritório com dezenas de pessoas com blocos de papel, planilhas, que eram papéis com quadriculado, alguma coisa do tipo, fazendo cálculos o dia inteiro. Então, um contador era um monte de gente fazendo conta. E isso era um Excel analógico. Um Excel analógico era um andar de pessoas com papel fazendo conta. Um escritório da NASA para mandar foguete para a Lua era um monte de gente com papel na mão fazendo cálculos para ver se a rota estava correta, por exemplo. Sim. Então, agora, quando você chega na década de 60, na década de 70, a gente foi evoluindo, que a gente estava discutindo sobre materiais, a gente descobriu o transistor, que aí traduz a lâmpada, que era quente, grande, etc., para um componente pequeno.
pequeno. Então eu não vou explicar aqui, mas ele é um componente que consegue guardar 1 e 0 também. É como se fosse uma mini lâmpada, só que ela não acende. Então pensa que é um componente elétrico que se eu passo uma corrente, eu consigo flipar ela como se fosse um interruptor. Esse transistor começa sendo um componentezinho, dá pra ver a olho nu, pensa um tic-tac, e ele vai diminuindo, a gente vai melhorando os processos de fabricação para que isso vá diminuindo. Hoje em dia, num celular qualquer, eu tenho bilhões desses transistores. Para ter bilhões de lâmpadas na década de 60, eu ia precisar de um estádio de futebol, e não ia funcionar porque fica tão quente que elas vão começar a estourar. Então tinha limitação física naquela época. Olha a NASA aí. Essa já é a NASA mais moderna, essa aí é a NASA na falando década de uma época anterior ainda, exatamente. boa. A gente tá falando da década quando década de 60, a gente tá falando antes do primeiro homem ir pra Lua, entendeu? Sim. Isso aí já é depois. Já temos monitores e tudo mais. Então, quando chega na década de 60, a partir da década de 70, a gente começa a ter um poder de processamento, porque agora eu consegui miniaturizar. Nossa, Miniatuari. Nossa. é difícil a palavra. Fala aí, o Kratos. Miniatuar. Como que é? Tornar miniaturas. Fazer miniaturas. Miniatuar. Miniaturização. Não sei. Miniaturar. Ixi, Tá enrolei. difícil, enroscou, Ah, enroscou. tá indo, Léo? Fala você então. Mini. É tornar miniatura, como que é? Não, a gente não vai conseguir falar. Não, não. Miniaturizar. Nossa, não sei. Tornar miniatura, não é? É. Miniaturarizar. Também não é. Também não é. Você em casa Você entendeu quem tá falando, né? Exato. Então a ideia de miniaturizar. É isso. Então agora a gente consegue ter bilhões desses transistores numa área que é de 1 centímetro quadrado. Então eu consigo ter smartphone. Então na década de 60 a gente tem um grande salto, puta salto. Porque até então era uma calculadora glorificada. Agora eu consigo fazer calculadora caber numa sala, caber no refrigerador. Já melhorou pra caramba. Nossa. Então eu consigo agora, não precisa mais ser num complexo militar. Eu consigo jogar numa universidade, por exemplo. Jogando na mão da universidade, pessoas calculadoras, É assim? computadores, que é as pessoas especializadas em operar os computadores. Depois passou de papel para operar o computador, né? Entendi. Então, agora que a gente chega nas faculdades, aí os estudantes começam a fazer pesquisa, os professores começam a fazer pesquisa e tudo mais. E aí começa uma ideia de que cada computador de cada fabricante era um saco, porque cada fabricante inventava uma tabela de códigos diferente para o seu computador. Então, a adição para marca, sei lá, Burroughs, faz de conta que era o código 001, mas para IBM era código 110, e era adição. Mas, aí você fala, porra, velho, eu tenho que decorar que a adição dessa marca é 001, nessa outra é 110. Fala, que filho da mãe. E se tivesse uma maneira de eu só dizer, eu quero adição e alguma coisa traduzisse isso pra mim, 001 ou 110? E aí você começa a entrar na ideia de criar uma linguagem de programação, então uma linguagem menos abstrata, menos binária, onde eu consiga digitar uma palavra em inglês, como a adição, e alguma coisa que a gente chama hoje de um compilador ou um interpretador vai interpretar essa palavra num código. E vai fazer mais do que isso. Eu posso digitar o número 10 mais 10, e ele traduz o 10 num binário 00110, por exemplo. Então isso começa a virar linguagem de programação. E começam a surgir várias dessas linguagens. E a mais famosa, aí cortando a história bastante, surgiu na AT&T, na Bell Labs, desculpa se eu não me engano, que foi a linguagem C, para fazer um sistema operacional que conseguisse rodar em múltiplos hardwares de fabricantes diferentes, mas eu não precisasse reaprender esse hardware novo do zero o tempo todo. E isso virou uma febre. Todas as faculdades queriam uma cópia disso. E isso surgiu. Não, agora não tô lembrando dos detalhes, eu devia ter anotado isso, mas acho que foi na Universidade de Berkeley. Tanto que a gente tem uma coisa chamada BSD, que é a distribuição de software Berkeley. BSD Unix. BSD é outra coisa também, hein? Não é? Exatamente. Você que manja das paradas aí. Pessoal de sexo aí não tem uns BSD. BDSM. Joguei aí, cara, e Fábio foi pego por isso, entendeu? O cara manja. Exatamente. É outra coisa. Então a gente chega na década de 80, tendo no mundo das universidades essa ideia de linguagem, ideia de sistemas operacionais, e no mundo de microcomputadores, a ideia de que, por exemplo, console não tem sistema operacional. Você bota um cartucho e ele boota o jogo, já direto. Agora, e se ele botasse antes uma camada de serviço que me oferecesse uma forma amigável de trabalhar com esse recurso de hardware por baixo? E normalmente esses microcomputadores então passaram a vir embutido com uma linguagem, que era esse BASIC, que é uma linguagem a mais básica. Então o Commodore 64 tinha BASIC, um Apple II tinha BASIC, um Tandy, se não me engano, tinha BASIC, ZX Spectrum tinha BASIC, todos eles vinham com BASIC. Essa era a linguagem que todo mundo tinha naquela época. Então você aprendia, então eu com 10, 12 anos, quando você fosse aprender computação, eu ia começar a aprender aqui. Entendi. No mundo das empresas, aí que tinha os refrigeradores, aí eles usavam uma linguagem mais profissional, não era básica, era uma linguagem de business. Então essa linguagem que é COBOL, essa era Business Oriented Language, se eu não me engano. Entendi. Então era uma linguagem derivada, foi a partir de pesquisa militar, se eu não me engano.
Então ela derivou para Java Linguagem de Negócios para calcular processamento de dados, para calcular, na época, coisas para a NASA ou coisas para os militares, depois para as empresas, contabilidade, coisas chatas que precisam de gente calculando. Então esse era o tal do COBOL, para você processar esses dados, ter os bancos de dados e tudo mais. Então na década de 80, a gente está realmente no comecinho do que para a gente hoje é normal, que é o PC de casa, o smartphone. Essa herança vem a partir desse momento na década de 80. Aí eu decidi...